Então, legal que você colocou Deus, Jesus no final da história, né? Porque eu me lembro bem que nós somos cristãos, né? Depois a gente até fala um pouco mais sobre isso, sobre a questão da fé, que é importante. Naquele momento, a fé foi para nos sustentar, tanto a você quanto a mim, porque tudo bem, era um sonho antigo, era um desejo nosso a sua saída do banco. É uma decisão importante, né? Nós tivemos que optar ali a saúde, o bem-estar, a família, o casal, o financeiro ou o trabalho. E então, assim, foi uma decisão importante sua, né? Eu acho que eu consegui te transmitir uma confiança naquele momento de você falar, não, esse cara não vai me abandonar, né? Tipo assim, esse cara não vai me abandonar, né? Porque, vamos lá, existe o risco, né? E ao mesmo tempo você também de confiar e falar, não, é o caminho certo, ele está junto comigo, nós vamos conseguir, Deus está conosco, Jesus está conosco, né? Então, isso é importante. E falando de ansiedade, eu acho que algumas pessoas que estão vendo a gente, vendo e ouvindo, fala um pouco mais de ansiedade, o que que você sentia, o que foi importante para você sair desse momento. Uma coisa que me veio à memória agora, que vou compartilhar com vocês, né? Que na verdade é uma coisa muito pessoal, íntima, assim, que uma das questões que a ansiedade me trouxe, que a gente pode estar falando aqui, o pessoal fala assim, ah, mas vocês deviam estar confortáveis financeiramente para tomar essa decisão. Não. Não, nosso pior momento financeiro, né? Quebrados, Sim. endividados, né? A gente ainda tá no processo, né, de sair desse momento. E uma das coisas que a ansiedade me trouxe é que todos os dias quando eu ia trabalhar, mesmo tendo fé em Jesus, né, crendo Uhum. que Deus estava ali comigo, me ajudando, tal, na rotina do banco, eu desenvolvi a compulsão alimentar e a compulsão pelo consumo, Uhum. né? Eu achava que era uma coisa normal, que toda mulher passava por isso, né? De querer comprar tudo e tudo que via pela frente, né? E o banco, ele nos dá limite de crédito, né? Então, eu fui consumindo aquilo até o último fio do bigode, como diz assim, né? Como diz o ditado. Então, assim, além de eu estar machucada com tanto assédio, infeliz por conta da pressão, dívidas, né? E uma vida financeira totalmente escondida de você, né? Eu comprava várias coisas e socava tudo dentro do guarda-roupa. E até que teve um dia que eu falei, Gui, a minha situação é essa. Lembra? Uhum. Chamei no quarto, abri o guarda-roupa, passei a mão por baixo dos cabides e comecei a derrubar sacola no chão de coisa que eu tinha comprado e nem tinha aberto. Até o último limite, né, que eu fui ali no banco com isso também. E quando eu saí do banco, eu percebi que eu não precisava preencher aquela agonia e aquele vazio que eu sentia de todo dia tinha que ter que fazer algo que me deixava louca, alucinada e angustiada, pressionada. Quem sofre de ansiedade por conta de algum gatilho, né, alguma coisa que te desencadeia esse transtorno, vai entender um pouco do que eu tô falando, né? Só quando eu saí do banco que eu comecei a tomar consciência de que eu tinha esse problema, Uhum. efetivamente, de querer comprar tudo, né? E o meu vício era com coisas assim, roupa, sapato, bolsa, Uhum. perfume, essa coisa da mulher, né? Da aparência, Da né? aparência. Eu tinha que sustentar a Susan, gerente de relacionamento, e não tinha nenhum problema emocional para lidar, né? Uhum. Então, todos os dias eu levantava para ir trabalhar, muito bem maquiada, o cabelo muito bem penteado, roupa nova todo dia. O pessoal do banco até brincava comigo, né? Falava, a Suzy é rica, cada dia ela tá com uma roupa diferente. Não, a gente tava ali bem no limite, né? Bem enforcado mesmo. E eu não sabia lidar com aquele personagem. Eu tinha que sustentar aquele personagem. E só com a terapia, né, Jesus e o autoconhecimento, que eu fui entendendo que aquilo era um traço, uma característica da ansiedade. Isso tem um nome, né? Existe até, chama oniomania. Existe até um grupo de pessoas que às vezes deixam de pagar uma conta de consumo, uma conta de luz, uma conta de água,
para poder comprar roupa, sapato, e isso é muito real, né? Dentro do transtorno de ansiedade, isso acontece, né? E eu acredito que não é só de ansiedade. Qualquer transtorno psicológico pode levar a pessoa a um vício. Concordo. Porque eu acredito que era um vício, porque todo dia quase eu precisava daquela pancada de Aquela liberação de endorfina. endorfina na mente, aquela alegria que a compra traz, né? Aquele aconchego, aquele abraço, né, da compra, aquela felicidade de sair com uma sacola, uma roupa nova, né, uma coisa nova. Exatamente. Tem gente que, para lidar, né, a gente até conhece colegas de banco, né, que para lidar com isso bebem. Sim. Para lidar com isso fumam muitos cigarros. Droga. Para lidar com isso se drogam, né? Para anestesiar a mente, alguma coisa assim. Isso, vários vícios. E chegou ao ponto que a ansiedade me tomou de todas as formas ali, que eu trabalhava batendo queixo num calor de 40 graus, sei lá, 30 e poucos graus. Rivotril, lembra que você tomava? Rivotril, assim, sempre. Bebia com... Tomava de canudo, né? Tomava de canudo pra poder... E aí, o que acontece? Você vai aumentando a dose, né? Uhum. Eu comecei a tomar 3 gotinhas. E aquilo foi aumentando gradativamente. Eu cheguei ao ponto, acho que, de tomar umas 25, 30 gotas, alguma coisa assim. Era surreal, eu trabalhava anestesiada. Eu lembro que era muita gota. Trabalhava anestesiada. Só um parênteses, eu lembro que pra mim foi muito marcante. Eu sempre falo isso. Um pouco antes da licença, meados ali, janeiro de 23, janeiro de 23, eu lembro que eu fui te buscar um dia no banco, que você me ligou, falou, vem me buscar. Não, minto, era final de expediente. Eu fui te buscar. Beleza, parei o carro, esperei você entrar no carro e tal. Eu fiquei assustado da forma que você entrou, porque não era comum eu te buscar no trabalho no final do expediente, né? Não era comum. Às vezes eu te buscava quando de carro, né? você me ligava e falava, vem mais cedo que eu não tô legal. Mas quando você entrou no carro foi muito esquisito. Eu nunca tinha visto daquele jeito. Você tava meio, literalmente... Sob o efeito do estresse, né? É um estresse, não sei. Eu nunca tinha visto você daquela forma. Eu fiquei assustado aquele dia. Fiquei quieto, observando, né? Dirigindo e às vezes eu olhava pro lado ali, observava como você tava. E ali no meu coração eu falei, não, isso aqui não tem futuro, não. Se ficar desse jeito, você ia ter algum dia, entrar num surto, ter que levar no hospital para você tomar medicação, ficar internada, sei lá, eu tava caminhando para isso, o negócio tava muito sério, assim, tava por pouco, na minha visão, né? Sou leigo do assunto, mas do que eu vi, eu fiquei assustado. Eu lembro que eu fiquei muito assustado. Isso me marcou muito. Sim. Eu ficava ali... E nisso já medicada, né? Já Porque medicada. quando você me buscar, eu já tinha passado o dia... Você tinha tomado tudo que você tinha direito e lá. E comido muito, né? Sim, sim. Ali, compra sorvete, compra chocolate, compra hambúrguer, compra isso, compra aquilo. E o engraçado é que eu também cheguei no limite do peso ali, né? Eu cheguei a pesar 103 quilos quando eu saí do banco. E eu lembro que eu não tô ainda no peso que eu quero, mas eu já emagreci praticamente 20 quilos. Quase 20 quilos. Quase 20 quilos. Não, menos, né? 16 quilos, mais ou menos. Mas foi orgânico. Uhum. O pessoal vai achar que... Não tô tentando vender nenhuma dieta nem nada, mas assim, um estilo de vida de fé, né? Porque longe de ser o ideal, né? Como a gente começou a falar no podcast, na questão financeira, mas a paz que a gente tem aqui dentro de casa, a paz que eu tenho para trabalhar na Brilho de Sophie, vender os acessórios, as semijoias, bolsas e óculos e tudo mais que a gente tem, foram me fazendo perder peso de forma orgânica. Sim. Eu parei de comer para preencher aquela loucura e aquele pensamento cheio de coisas que eu tinha, que eu preenchia com comprar e com comer, e aí eu saí do banco, eu simplesmente parei de comer alucinadamente. Uhum. E aí eu fui perdendo peso de forma orgânica. E aí faz 2 anos que eu saí do banco, né? Então, em 2 anos, sem fazer nenhuma dieta e nem atividade física, porque eu preciso fazer, mas eu sou muito sem vergonha. Tem que fazer. Eu perdi... Tá faltando só fazer atividade fazendo física. a conta agora, 16 quilos, né? De forma orgânica, simplesmente porque o meu cérebro começou a trabalhar de uma forma mais tranquila e natural, sem jogar tanta toxina no corpo de estresse, né? Eu acho que vale uma reflexão, né? Do que é o comum
e o que é normal. Uhum. Hoje é comum nós vermos pessoas adoecidas, pessoas num trabalho infeliz que não trazem uma paz, que rouba a paz. É comum nós vermos isso e às vezes as pessoas tendem a dizer que isso é normal. Isso não é normal. Uhum. Isso não é normal. Isso é anormal. É comum a gente ver, mas isso não é normal. Se aquilo rouba a sua paz, não vale a pena. Sim. Seja o trabalho, uma amizade, qualquer tipo de relacionamento, seja um relacionamento amoroso, amizade, parental, seja o que Uhum. for. Se rouba a sua paz, se te tira o sono, esquece, não vale a pena. Precisa se afastar daquilo. Quantas vezes Cortar. que nós nos afastamos ou cortamos coisas, situações, né, locais, e aquilo roubava a nossa paz. A partir do momento que nós tiramos aquilo da nossa vida, nossa, parece que sai um elefante das costas, né? Sim, eu lembro uma vez, numa reunião familiar, né, que um familiar nosso perguntou se eu não ia voltar para o mercado de trabalho, né? E aí eu lembro que prontamente você respondeu assim: a Susan trabalha, né? Sim. Ela tá empreendendo, né, um negócio nosso que a gente já transformou num CNPJ, né, que antes Uhum. era informal. Nós vendemos Uhum. acessórios, vendemos autoestima para as Uhum. mulheres, né? E homens também. E E um homens pouco de também. homens também, né? Tem algumas coisas Tem para algum homens. masculino. É um produto que eu acredito. Uhum. Eu acho que faz toda a diferença no look, no estilo de uma pessoa, no que ela quer passar, né? Mas voltando aqui, eu lembro que você respondeu para mim, né? Antes de eu responder, você falou assim: a Susan trabalha. Ela não vai voltar a ser CLT, porque existem coisas que têm preço e existem coisas que têm valor, Exato. né? Aí você diz para essa pessoa, a Susan ter um emprego CLT ou voltar a trabalhar num banco, ela vai ter um preço para aquele banco, né? Ela vai custar X por mês e vai ganhar X por mês. Mas o valor que a Susan agrega hoje, né, trabalhando de casa, não tem preço. Não tem preço. Então, assim, nossa filha agora tá mais velha, a mais velha tá maiorzinha, saindo da adolescência, mas eu pude acompanhar esse final, ajudá-la, né, Uhum. que ela também teve problemas de adolescência, né, que a gente viveu, teve uma reprovação, né, uma repetência aí do segundo ano, e foi difícil para ela lidar. E eu acredito que a figura da mãe aqui com elas, né, o tempo inteiro, fez toda a diferença, Uhum. né? Não é à toa que é bíblico como que o organograma do lar deve ser, né? Exato. Estruturado, e que a mulher precisa ajudar, e eu creio que a Brilho de Sophie vai ser muito maior do que ela é hoje, vai nos proporcionar coisas muito maiores do que proporciona hoje, né? Mas a figura, eu falo pra você, né? Amor, eu quero que a Brilho de Sophie cresça até um ponto de que eu vire uma esposa troféu. Eu falei, a empresa vai crescer Amém. tanto que você vai Vai sair do virar. CLT, eu falo pra ele, vai tocar a empresa e eu vou ser uma esposa troféu. E você fala sem nenhum demérito. Sem nenhum demérito, sem nenhum problema. É. Tranquilamente eu posso acordar às 10 da manhã, ir pra academia, fazer toda a rotina de treino, spa, cuida Não do vai ser um meu... fardo Não pra vai você. ser um fardo. Não vai A ser um minha amiga fardo. que cuida do meu cabelo, a Karine, eu falo pra ela, ai amiga, vai chegar o dia que eu só vou lavar o cabelo aqui. Amém. Eu falo pra ela, eu vou Aí a só gente lavar o abençoa o cabelo com negócio dela você. também, E porque dela vai abençoa o crescer. negócio É mais dela. uma cliente forte lá. Porque eu amo lavar o cabelo no salão, Uhum. sabe? Pra mim é uma coisa assim que eu falo, gente, é surreal, assim, né? Falando aqui que eu respondi o familiar, que o valor de você Isso, ter em casa, que em casa você tem isso, valor, num trabalho você tem preço, né? O ser exatamente, humano tem um preço e não um valor para as isso. pessoas E no trabalho. foi a melhor resposta, porque realmente tem coisas que tem preço, Tem né? outras Que a que gente tem vai lá e valor, paga, e tem outras que não tem como pagar, porque o valor é muito alto, que é né? a É igual paz. o sacrifício de Jesus na cruz, não tem Preço. preço, Tem valor. tem valor. Não tem como a gente mensurar em números isso, né? Não A tem. salvação. Enfim. E aí, essa questão da ansiedade, né? Do transtorno de ansiedade, eu tive muitas crises de pânico também. Hoje, completamos 2 anos que eu saí do banco mês passado. Mês passado. A minha vida emocional é outra, né? Nunca mais tive crise de pânico,
nunca mais tomei calmante. Sim, ainda uso medicação, né, para insônia e para ansiedade, mas já estou no processo de desmame, né? Eu creio que isso é muito valioso porque eu nunca passei pelo processo de desmame, assim, tipo, nunca tentei tirar a medicação, né? E agora a gente começou o início de diminuir a do sono, né, para poder ir pro remédio de ansiedade. E eu me sinto muito capaz de fazer isso hoje. Sim, E antes não, porque mesmo com medicação, eu não conseguia ficar no estado normal. Eu sempre estava num estado ansioso.